Última dança à altura de Pep Klopp favorece o Arsenal e acirra briga pelo título da Premier League. Árbitro salva a vida de jogador no campeonato alemão que se aproxima de um desfecho inédito. No campeonato italiano, o treinador dá uma cabeçada a Zidane no adversário e é demitido agora pela manhã. São esses os assuntos do Cash FC na Europa de hoje, segunda-feira, dia 11 de março de 2024, que começa agora. Salve, salve galerinha do Cash FC, Cash FC na Europa começando agora, segunda-feira, mais uma semana, hoje dia 11 de março de 2024, seja muito bem-vindo, já começo esse vídeo pedindo para você que ainda não se inscreveu, essa é a hora de se inscrever aqui no canal do Cash FC, ativar também o sininho para ficar por dentro de toda novidade, todo vídeo novo, você recebe a notificação em primeira mão e também já deixa aqui teu like nesse vídeo, comenta com a gente, interage durante todo esse vídeo, tá? Porque mais uma semana está começando, né? E a gente vem trazendo sempre conteúdo de primeira linha para você. Agora, a gente começa, claro, não podia começar diferente do que o que aconteceu de mais importante durante o final de semana. Rapaz, e a Premier League está chegando ao final, faltam apenas 10 rodadas para o fim da competição, a principal competição europeia, né? Não a principal, digamos assim, porque a principal seria de fato a Champions League, mas a Premier League é de fato o campeonato nacional mais importante hoje na Europa e no mundo inteiro, né? Diga-se de passagem. E no final de semana ganhou ares de dramaticidade, isso porque a gente teve a última dança, né, como é chamado ali, o último encontro entre Pep Guardiola e Jürgen Klopp, o último encontro entre aspas, porque o Klopp já deixou claro que vai deixar o comando do Liverpool ao final desta temporada, mas não se sabe para onde ele vai, não se sabe também quanto tempo ele vai passar afastado, então não dá para a gente dizer que é a última vez que Pep Guardiola e Jürgen Klopp se enfrentam. Eles podem voltar a se enfrentar em algum momento, seja novamente pela Premier League, seja por outra liga, então de momento é uma última dança de fato deste recorte atual, e foi um jogo à altura, né, do que eles proporcionaram aos últimos anos, né, nos últimos anos aos torcedores tanto de City quanto de Liverpool, quanto também aos apreciadores de futebol pelo mundo inteiro, e nesse final de semana também não foi diferente. Ontem as duas equipes se enfrentaram em Anfield e terminou empatado, mas foi um empate, não foi aquele empate chato, pelo contrário, foi um empate muito legal de se ver, né? Foi um jogo em que as duas equipes, qualquer uma das equipes poderia ter saído vencedora e seria merecedor, porque as duas equipes buscaram a vitória o tempo inteiro, desde o início. O City primeiro tomou as primeiras iniciativas do jogo, apesar do jogo ser em Anfield, mas aí o City foi para cima. Depois, logo ali, depois dos 15 primeiros minutos, com a maior posse de bola para a equipe do Pep Guardiola, aí o Liverpool começou a aparecer no jogo, começou a querer levar perigo à meta do goleiro Ederson, e aí, inclusive, o Liverpool abriu o placar logo aos 20 minutos, mais ou menos aos 20 minutos, com o zagueiro Luiz Dias, mas aí esse gol foi anulado por conta de impedimento. Logo na sequência, aos 23 minutos do primeiro tempo, aí foi que o placar foi aberto oficialmente pelo City. O zagueiro Stones completou o cruzamento que foi feito pelo Kevin De Bruyne, abriu o placar, o jogo foi para o intervalo e na volta, já no início do segundo tempo, o Ederson fez um pênalti e aí cometeu, né, esse pênalti, e aí o McAllister, jogador da equipe do Liverpool, bateu no alto, bateu no canto superior do goleiro Ederson, que não conseguiu chegar na bola, o empate estava aí, e daí para frente teve um aumento, né, no volume de jogo por parte do Liverpool, que buscou mais, é fato isso, buscou mais o gol adversário, poderia ter feito, né, um segundo gol para sair vitorioso, inclusive Van Dijk depois da partida chega a dizer que o Liverpool merecia a vitória, mas aqui eu digo que qualquer uma das duas equipes merecia a vitória e por isso talvez o empate tenha sido de fato o melhor resultado para esse jogo. O detalhe, inclusive o detalhe negativo para essa partida é o goleiro Ederson, que saiu de campo logo depois do pênalti, né, que não conseguiu defender, ele saiu de campo machucado, e aí é preocupação para a seleção brasileira que já não conta com o Alisson, goleiro da equipe do Liverpool, que não estava em campo, óbvio, o Kelleher estava
tem sido, né, o titular enquanto o Alisson se recupera de uma lesão. E aí o Ederson ontem, na dividida, né, no pênalti, saiu de campo sentindo muito. E aí fica a preocupação. O Ederson, na verdade, já foi convocado para os 2 amistosos que acontecem, né, em 13 dias mais ou menos. O primeiro jogo acontece no próximo dia 24 de março contra a equipe da Inglaterra em Wembley, né, Londres. E aí por isso fica a preocupação, será que o Ederson vai ter condições ou não? E aí o técnico Dorival Júnior teria que convocar um outro goleiro. Detalhe para esse jogo: empate favoreceu o Arsenal. Arsenal que venceu o Brentford por 2-1 no sábado, foi a 64 pontos, fica na mesma pontuação do Liverpool. As duas equipes empatam em pontos, como vocês podem ver aqui na tabela. E aí, por conta do critério de desempate, no saldo de gols, o Arsenal lidera a Premier League, seguido pelo Liverpool, e logo na sequência, com 63 pontos, vem o Manchester City. E o detalhe ainda vem mais, né? Porque o próximo jogo do City e do Arsenal pela Premier League é no próximo dia 31 de março, então daqui a 20 dias, e os dois se enfrentam em Manchester, no Etihad Stadium. City e Arsenal, um outro duelo direto pela briga do título, né? Então, muito legal de ver essa briga pelo título da Premier League. Quero saber de você aí de casa, se você assistiu ao jogo, se de fato o empate entre City e Liverpool foi o melhor resultado, ou quem seria essa equipe que melhor teria que ter levado esse placar no final do jogo de ontem. Mas eu também quero saber o que é que vai ser daqui para frente nessa briga pelo título, em quem você aposta para ser o campeão da Premier League 2024, 2023 e 2024, né? Se Arsenal, City ou Liverpool, deixe o seu comentário. Da Inglaterra, a gente vai para a Alemanha. Isso porque há 9 rodadas para o fim, o campeonato alemão se aproxima de um desfecho inédito. O Bayer Leverkusen, que tem sido a sensação com Xabi Alonso, simplesmente chegou à marca de 36 jogos sem perder. São 36 jogos de invencibilidade. Venceu o Wolfsburg no final de semana por 2-0. Uma retranca danada da equipe do Wolfsburg, mas ainda assim o Xabi Alonso conseguiu que a equipe pudesse fazer esses 2 gols e sair de campo vitoriosa, mantendo então 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Bayern de Munique, o vencedor das últimas 11 edições do campeonato alemão. O detalhe é que o Bayern de Munique venceu seu jogo por 8-1 em cima do Mainz, e o detalhe desse jogo é que o árbitro simplesmente tem jogos em que o árbitro sai sendo questionado, sendo até enfim, escorraçado, xingado pelos torcedores por conta da atuação em campo. O árbitro da partida entre Bayern de Munique e Mainz sai de campo como herói. Isso porque o Patrick Ittrich salvou a vida do Joshua Guilavogui, um atacante francês da equipe do Mainz. E aí o Patrick Ittrich, né, o árbitro da partida, ele viu que depois da dividida do Guilavogui com um companheiro de equipe, o Guilavogui ficou desacordado, e aí o Patrick Ittrich foi lá e conseguiu dar os primeiros socorros ali, o primeiro atendimento, conseguiu desobstruir as vias respiratórias do Guilavogui. Ele de fato tinha enrolado a língua, né, o que dificultava bastante a respiração, e aí o Patrick Ittrich foi lá com toda a habilidade. Lembrando que a maioria dos árbitros da Bundesliga, eles também acumulam, né, a profissão de policial, de oficial, fora dos gramados, obviamente, e aí eles têm todo esse conhecimento de como se comportar numa situação como essa. E aí o Patrick Ittrich foi lá e conseguiu salvar a vida do Guilavogui. O árbitro deu a declaração dele, hein? Aqui tá aqui, ó, na matéria, né, do A Bola, um jornal, um dos principais jornais esportivos aqui de Portugal, em que o árbitro descreve que se alguém está assim, palavras do próprio Patrick Ittrich, temos de atuar rapidamente. Vivi muitas situações como esta, ele tinha a língua para trás, nesses casos temos de puxar para que possa voltar a respirar, explicou o juiz, acrescentando: Nadia Amiri abraçou-me imediatamente porque se apercebeu da gravidade da situação, fecha aspas, disse o Patrick Ittrich, o árbitro da partida. Logo na sequência, o jogador, né, o Guilavogui, veio às redes sociais também para se pronunciar a respeito. Olha que legal.
Muito obrigado pela intervenção, pela rápida intervenção e pela ajuda prestada a Patrick Ittrich, marcou aí o árbitro da partida. Aos meus companheiros e também aos médicos do MENS. Então, aí uma cena bem legal, né, da gente ver, não da parte de que o Joshua precisou do atendimento, mas sim da postura do árbitro em prontamente já dar ali os primeiros socorros ao jogador da equipe do MENS e também o próprio jogador vindo a público depois para agradecer ao árbitro e a todo mundo que ajudou, né, ele nesse momento tão complicado. Uma rápida recuperação, então, para o Joshua, que a gente espera ele em campo novamente na próxima rodada da Bundesliga. Mas eu quero saber de você, o que é que você achou desse caso, da atuação do árbitro, né, e do fato da maioria dos árbitros da Bundesliga conciliarem o trabalho com o posto de oficial, um posto de policial lá na Bundesliga. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Muito bem, da Alemanha a gente vai direto para a Itália, isso porque no final de semana uma cena também viralizou nas redes sociais, uma cena bem inusitada, isso porque depois do duelo entre Lecce e Verona pela Série A, né, que é o campeonato italiano, o Verona venceu o Lecce por 1-0, e aí, ao fim do jogo, essa cena aí do Roberto da Versa, treinador do Lecce, foi lá no atacante Thomas Henry, né, do Verona, e deu essa cabeçada a la Zidane, bem a la Zidane mesmo, no final lá da Copa de 2006, que inclusive foi contra a própria Itália, né? E aí ele foi lá e deu essa cabeçada, houve esse grande empurra, e aí agora pela manhã, agora há pouco, hein? O Lecce demitiu o treinador, fez esse anúncio aí pelo Twitter, né? Após os acontecimentos ocorridos no final do jogo entre Lecce e Verona, o Lecce anuncia que dispensou o treinador Roberto da Versa das suas funções. Obrigado ao treinador e à sua equipe pelo trabalho realizado, publicou no Twitter. Então essa notícia aí é bem quentinha, hein? Saiu no ar, foi ao ar, né? Esse post agora pela manhã, no início desta segunda-feira, dia 11 de março de 2024, e você ficando já por dentro de tudo. Quero saber a sua opinião a respeito. Postura da direção do Lecce foi a correta mesmo? De fato era para ter demitido o treinador? E claro, a gente não pode concordar, né, com a postura do treinador diante dessa situação. Não importa a justificativa, a explicação, a agressão nunca é a solução, principalmente no futebol. É isso, pessoal. A gente se despede por hoje. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, você faz isso agora, se inscreve, ativa o sininho, fica por dentro de todas as novidades aqui do Cash FC. E amanhã o Cash FC na Europa volta. A gente se encontra amanhã. Um grande abraço.